Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e no bloco anterior a gente acompanhou um pouquinho sobre essas mudanças, alterações que acontecem na vida dessa mamãe jovem de forma psicológica, relacionada a esse âmbito psicológico. Mas agora nós vamos entender quais são essas alterações físicas e como prevenir também essa gravidez não planejada. Para falar sobre este assunto, nós estamos recebendo pela primeira vez aqui no programa Estilo de Vida a obstetra, a doutora Elis Akemi. Doutora, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia. Você é mais indicada para esse bate-papo, que trabalha diretamente já há 3 anos com essas mamães jovens na maternidade Ana Braga e também realiza um trabalho no Instituto da Mulher, né, doutora? Exatamente. Então, na adolescência, são os mesmos sinais da gravidez na mulher adulta, que são as náuseas, o engurgitamento, que é o aumento do tamanho das mamas e o atraso da menstruação. Só com uma pequena ressalva que nós, na gravidez da adolescência, nós perdemos esse atraso da menstruação devido que a maioria das adolescentes, por uma imaturidade do sistema hipotálamo hipófise gonádico, esse atraso ele pode ser normal. Então, muitas vezes, as adolescentes elas não percebem porque a menstruação costuma atrasar por causa dessa imaturidade do eixo cerebral dela. E por isso que, na maioria das vezes, as adolescentes elas não fazem o pré-natal, porque muitas vezes vão descobrir que estão grávidas a partir dos 3 meses, 4 meses de gestação. A gente percebe, então, que nesses primeiros meses, a partir do momento que teve a menarca, seria o período de mais risco por conta dessa irregularidade na menstruação. Muitas adolescentes, inclusive, ficam na dúvida em relação a que dia vem a menstruação, não tem nem como fazer a famosa tabelinha, porque ela vem no mês um dia, no outro mês outro dia, seria 25, 24, enfim. Então, a gente percebe que é um momento confuso e que acaba passando despercebido todos esses sinais, né, doutora? Exatamente, e por isso que geralmente a maioria das gravidezes na adolescente ocorre dentro dos 6 primeiros meses de iniciação sexual, justamente por ser um momento que ela não tem tanto esse controle da menstruação e também por uma inexperiência e muitas vezes elas não têm acesso aos métodos anticoncepcionais. Muitas das vezes os pais eles têm uma certa resistência em dialogar sobre a atividade sexual. Muitos pais têm medo de fornecer os métodos contraceptivos e achar que está influenciando o filho a praticar o sexo. E, infelizmente, a gente percebe que há um distanciamento tanto dos programas de educação sexual quanto dos pais com a realidade dos jovens. E a gente percebe que as famílias, que os pais se preocupam em conversar e tirar as dúvidas, há uma ocorrência menor das taxas de gravidez na doutora, vamos entender um pouquinho a respeito desses sinais? Porque no momento a gente percebeu que ele é marcado por essa confusão, por uma, talvez, inexperiência. Enfim, tem tantos fatores que contribuem para isso, né? Então, para a gente identificar um pouquinho a respeito da diferença entre uma gravidez na adolescência e uma gravidez já na fase adulta, eu vou aqui para a nossa tela interativa número 2, produção, obrigada. Tá falando assim, doutora, então, ausência de período, aumento de volume dos seios, enjoos matinais, fadiga, desmaios e a tontura. Um destaque, a gente já falou sobre o primeiro tópico, mas sobre o segundo tópico é no momento também que a gente percebe que há uma mudança no corpo dessa jovem, né, doutora? Justamente nesse período que a gente começa a ganhar corpo, né? Exatamente. Tanto o aumento no volume dos seios como o aumento do peso. E outra alteração que nós percebemos também é o aparecimento do chamado cloasma gravídico, que são as marcas, o escurecimento de certas áreas do corpo, como da linha alba no abdômen, que é o aparecimento de uma faixa enegrecida no abdômen da mulher, como também no rosto, causando aquelas marcas escurecidas no rosto. A gente falou no início sobre a importância dessa orientação e que isso contribui muito para minimizar esses casos em jovens que são mais orientadas, que têm um diálogo aberto com os pais. A gente vai entender outras causas dessa gravidez na adolescência na nossa tela interativa, produção número 4, que vai trazer alguns tópicos para a gente, doutora, discutir a respeito disso.
número 4, produção, está escrito assim: a gravidez na adolescência pode ocorrer de diversas formas. Obrigada. Então, nosso primeiro tópico, doutora, atividade sexual precoce e inconsequente. Há um despreparo, até mesmo por conta dessa dificuldade no diálogo familiar que a gente observa no segundo tópico e, em alguns casos também, a violência sexual, né, doutora? Sim. Na verdade, a violência sexual, ela está aumentando, há muitos casos, mas a maioria das vezes decorre, sim, de uma atividade sexual precoce. E muitas vezes a gente tem uma ideia de que seja estimulado pela mídia. Além disso, o que está acontecendo? Como as crianças, adolescentes, eles têm muito contato visual pela mídia, vem muitas cenas que estimulam essa parte da sexualidade, ocorreu um fenômeno interessante, que é a cada década está se diminuindo, está se tornando mais precoce a primeira menstruação, que é a chamada menarca, decorrência desse estímulo visual pela mídia. E então, a coitarca, que é a primeira relação sexual, está se tornando cada vez mais precoce também, e está ocorrendo um aumento da taxa de fecundidade, da idade de 10 aos 20 anos. E para você ter uma ideia, a cada ano, 700 mil crianças e adolescentes estão se tornando mãe, e 2% desses 700 mil está na faixa de 10 a 14 anos, onde não há uma preparação psicológica, na verdade, para a gravidez. Também não há uma preparação corporal. Essa mulher, ela pode engravidar, mas o corpo ele não está ainda preparado. Então, o que decorre disso? Nós temos um aumento numa doença chamada pré-eclâmpsia, aumento das taxas de anemia, aumento da prematuridade, que são as crianças que estão nascendo prematuras, e nós temos também um chamado baixo peso ao nascer, quer dizer, pode até chegar aos 9 meses de gestação, porém essa criança não vai atingir o desenvolvimento, o peso ideal que nós esperamos para os 9 meses de gestação. E o que contribui muito a essa falta de preparação pode ocorrer também, uma das consequências, é a dificuldade no trabalho de parto, né, doutora? Sendo possível realizar a cesárea. Muitas das vezes elas não estão preparadas psicologicamente, e nós tentamos orientar a nossa maternidade. Eu acredito que todo o sistema público nós incentivamos o parto normal, que fisiologicamente ele é melhor para a mulher, só que muitas das vezes ou o corpo dessa adolescente não está preparado para o parto normal, ou às vezes ela até tem um corpo preparado, daquelas adolescentes que são mais desenvolvidas. Só que ela não tem estrutura psicológica para aguentar um parto normal. Então, muitas vezes, nós somos induzidos a fazer cesarianas. Complicado aí, né, doutora? Então, agora a gente vai entrar entre os mitos e verdades da gravidez na adolescência. A gente fala tanto sobre orientação, então a gente vai começar através do programa Estilo de Vida, levando para você de casa mais informações. É você que ainda não chegou nesse período da menarca, ou você que está nesse iniciozinho, ainda surgem algumas dúvidas, e a gente percebe que há essa questão do preconceito, até uma barreira de conversar com alguém experiente, de conversar com alguém da família, né, doutora? Então, vamos lá. É possível engravidar no período da menstruação? Não, ninguém engravida no período da menstruação. O que pode acontecer é que há mulheres com ciclo menstrual muito curto e os dias de sangramento muito longo. Então, o que acontece? O espermatozoide ele pode viver dentro do trato feminino de 3 a 5 dias. Então, se essa mulher ela tiver essas condições, o ciclo menstrual muito curto e o sangramento muito longo, ela pode ovular e o espermatozoide está lá vivo e fecundar um óvulo, mas é muito raro isso acontecer. O que seria esse ciclo menstrual muito curto, doutora? O ciclo menstrual normal, ele varia de 25, 28 dias a 35 dias. Só que há mulheres que ela tem um ciclo muito curto. Então, tem mulheres que ovulam com 20 dias, 10 dias. Então, a gente percebe que esse período diminuiu, né? Diminuiu isso. E se ela passar 7 dias sangrando, 10 dias sangrando, e principalmente se o sangramento for pequeno, o que acontece? Ela pode ter relações sexuais nesse período por achar que está protegida, só que ela já está ovulando, porque o ciclo dela é curto. Aí pode ocorrer uma gravidez, ela pode já estar no período dela fértil e achar que não.
E fazer relações sexuais durante a gestação é indicada ou não? E se esse ato pode trazer algum tipo de prejuízo para a saúde do bebê? Não, não pode. Não pode trazer, não traz nenhum tipo de malefício para o bebê. Pode sim ter relações sexuais. Somente em alguns casos que a mulher é contraindicada. Como, por exemplo, na paciente com placenta prévia, com sangramento. Então, a paciente em ameaça de aborto, nós contraindicamos. Mas no restante, numa mulher com uma gravidez normal, sem complicações, não está sangrando, pode, deve sim, e o bebê está protegido dentro do útero, não tem problema nenhum. Doutora, sobre este assunto a gente tem uma dúvida a respeito disso, lendo alguns artigos sobre gravidez na adolescência, a gente encontrou algum tópico, eu queria saber se é mito ou verdade, que inclusive o ato de ter relações sexuais durante a gestação ajuda na passagem do bebê, isso é verdade? Sim, teoricamente o fato de você, tanto a mulher adulta quanto a adolescente, ter relações sexuais exercita os músculos vaginais, então estimularia sim o parto normal. Então agora nós vamos para a parte dos métodos contraceptivos para a gente levar a orientação cada vez mais para essas mamães ou essas jovens de hoje em dia, mas isso a gente vai falar no próximo bloco, tá bom, doutora? A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta e você de casa pode enviar suas perguntas e questionamentos para a nossa produção. Anota aí o nosso WhatsApp, não esquece nunca mais, 92 código de Manaus 98111 4512. Nós voltamos já.